esse é o nosso segundo material. Falaremos aqui sobre grandezas químicas. Grandezas químicas são medidas que a gente faz na química, importantíssimas para conseguir relacionar tanto o mundo microscópico quanto o mundo macroscópico. Então, as grandezas químicas são massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Massa atômica. A massa dos átomos, ou os átomos, são muito pequenos demais para ter sua massa determinada em balanças comuns. Então, os cientistas desenvolveram um equipamento chamado de espectrômetro de massa, um aparelho capaz de determinar a massa de um átomo ou de uma molécula com precisão, comparando-a com uma unidade previamente estabelecida. Os cientistas escolheram um dos isótopos do elemento químico carbono para comparar a massa dos átomos. Foi escolhido como unidade padrão de massa atômica U, o equivalente a 1/12 da massa do carbono 12. Ou seja, os cientistas escolheram um dos elementos, o isótopo do carbono 12, ou seja, existem átomos do mesmo elemento carbono, que são chamados de isótopos, o isótopo 12, o 13 e o 14, mas eles escolheram o 12 dividiram esse átomo em 12 partes, sendo que o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, então a massa dele daria para dizer que é 12, né? Foi dividido, então, esse átomo em 12 partes, e uma dessas 12 partes, essa destacada aqui, é chamada de 1U, ou seja, 1/12 da massa do carbono 12, que é o padrão na qual todas as moléculas, átomos, íons, moléculas do tipo proteínas, que são grandes, molécula de água, todas são medidas e comparadas a esse padrão. A maioria dos elementos químicos apresenta-se na natureza sob a forma de 2 ou mais isótopos diferentes. Veja na tabela a seguir. A massa atômica de um elemento químico é a massa média de seus isótopos naturais, não os artificiais. Nós vamos ver que existem isótopos naturais e artificiais. Eles consideram apenas os isótopos naturais de cada elemento. Por conveniência, essa grandeza é expressa em unidades de massa atômica, U. Então, a massa atômica ela é considerada pela média dos átomos isótopos daquele elemento. Vamos ver um exemplo. A massa do isótopo de magnésio 24 equivale a 2 vezes a massa do isótopo de carbono 12, ou seja, é equivalente a 24 vezes aquela fatia destacada, 1/12 da massa do carbono 12. Então, o magnésio ele tem massa 24, ele pesa 2 vezes mais que o carbono 12, mas quando comparado ao padrão 1U, ele pesa 24 vezes essa fatia aqui. O carbono 12 pesa 12 vezes o padrão 1/12 aqui, certo? Então, todos eles vão ter suas massas comparadas a esse padrão aqui. Quando a gente fala de átomo, a gente está falando de algo extremamente ínfimo, muito pequeno. Então, não tem como pesar a massa de um átomo, de 10 ou de 1 milhão. Tem que ser uma quantidade muito maior. Nós vamos ver mais adiante como eles fazem isso. Mas existe esse aparelho, o espectrômetro de massa, que consegue fazer análise com precisão, pois ele atua, ele funciona incidindo uma radiação sobre uma amostra, e aí há um aparato ali com eletroímãs que causa um desvio, e aí gera um sinal, e esse sinal depois pode ser interpretado como a massa do átomo. Então, é um aparelho sofisticado hoje em dia que a gente utiliza para fazer essas medições. Não dá para medir a massa de um átomo com uma balança, né? Nem por mais que ela seja de precisão, essas balanças analíticas de laboratório, para medir a massa de moléculas, você tem que usar esse espectrômetro. Agora, para medir grandes quantidades, aí sim, você pode utilizar balanças analíticas. Cuidado, não se utiliza balança analítica para fazer medida de poucas moléculas ou poucos átomos. Vamos adiante. Isótopos. Na natureza, podemos encontrar elementos químicos com um número atômico, mas
com massas diferentes. Esses elementos são chamados de isótopos. Então tem um exemplo aqui. Existem átomos do mesmo elemento com números atômicos idênticos, né? Mas massas diferentes. Então, a esses átomos nós chamamos de isótopos. O oxigênio aqui ele tem o isótopo de massa 16, o número atômico é 8. O de massa 17, o número atômico é 8, porque é o oxigênio. E o de massa 18, e o número atômico 8. Então, como eles têm o mesmo número atômico, mas têm massas diferentes, eles são isótopos entre si. Tem elementos que têm 2, outros têm 3, outros têm 20, outros têm 5, outros só têm apenas um tipo de átomo, então eles não têm isótopos. Para ter isótopos, tem que ter 2 átomos do mesmo elemento com massas diferentes. Lembrem disso. Tem uma tabelinha aqui mostrando os isótopos de oxigênio com suas massas. Nós vamos ver mais adiante que as massas elas não são um valor inteiro. O espectrômetro, como ele é de precisão, então ele consegue medir uma massa muito próxima ao valor, muito precisa, né? Então encontraremos esses valores com vírgula aqui. Aí, o alumínio, por exemplo, ele tem apenas um tipo de átomo e a massa dele é 26,981538. É 100% a natureza do mesmo átomo daquele elemento. O sódio é a mesma coisa, só tem um tipo de sódio e o flúor também. Agora, o boro já tem 2 isótopos, o de massa 10 e o de massa 11. Aqui tem a abundância de cada um na natureza. Por exemplo, esse boro aqui 10 ele é encontrado 20% na natureza, já o boro 11 é encontrado na quantidade de 80%. Tem a massa de cada um, depois nós vamos ver lá na tabela periódica. Na tabela periódica, eles fazem uma média da massa dos isótopos e essa média é colocada lá. Não é escolhida apenas de um deles e é colocada lá. Não, eles fazem um cálculo aí pela média dos isótopos daquele elemento, considerando a abundância e a massa, eles calculam e aí na tabela periódica eles só colocam o símbolo do elemento com a massa média daqueles isótopos. Perfeito? Então é essa a ideia. Não confunda a massa atômica com o número de massa, que é a soma de prótons e de nêutrons contidos no núcleo de um átomo, apenas para termos noção do tamanho dos átomos. Nem unidade tem. Vimos o que era o número de massa no ano passado. Lembro lá, por exemplo, o flúor. Ele tem número atômico 9 e número de massa 19. Então, quer dizer que ele tem 9 elétrons, 9 prótons e 10, no caso aqui, 10 nêutrons. 10 mais 9, 19. É a massa, é o número de massa, que indica as partículas do núcleo. É para ter uma ideia do tamanho do átomo. Agora, quando se fala em massa atômica, aí aquela que a gente olha na tabela periódica, o valor, aí eles levam em consideração os isótopos daquele elemento, certo? Então, há uma diferença aí. Por isso que esses números da tabela aparecem, a maioria deles, com vírgula. Como encontrar a massa atômica na tabela periódica? Procure a posição da massa atômica na legenda da tabela periódica. Então, aqui na tabela nós temos o símbolo, o número atômico, que indica quantos prótons tem, a distribuição eletrônica, que vocês viram ano passado, como os elétrons são distribuídos na eletrosfera. Tem um nome, no caso aqui, ferro, e tem a massa atômica. A massa atômica para o ferro é 55,845. Aqui, olhando nessa tabela, nós vamos ver que a massa atômica do ferro ela é 25,847. No entanto, a gente arredonda para 26, para ficar mais fácil nos cálculos que a gente vai ver mais adiante. Então, sempre que tiver massa atômica com vírgula, a gente arredonda para mais ou para menos ou no meio. No caso, vou pegar 3 exemplos aqui. Nós temos aqui o oxigênio. 15,9946915 para o oxigênio. Essa é a massa atômica. Só que para facilitar os nossos cálculos, vamos arredondar para 16, para cima. Vamos pegar aqui no caso, o cloro. O cloro tem massa 35,45.
35,45, esse 45 é muito próximo do meio, então a gente arredonda para 35,5, ok? O fósforo 30,9 para 31, aqui e assim por diante. Então você vai analisar, se nós observarmos o hidrogênio, a massa dele é 1,0078, então esse 00 está próximo do 1, a gente considera apenas 1 e não 0,0078. Então arredondem usando o bom senso para cima, para baixo ou na metade, se for o caso. Massa molecular. A massa molecular corresponde à massa de uma molécula. Para calculá-la, é necessário somar as massas atômicas dos átomos dos elementos químicos que compõem a substância. Ou seja, toda molécula é formada de átomos. Então, para encontrar a massa de uma molécula, você precisa somar a massa dos átomos que pertencem àquela molécula. Se a molécula tem, no caso a água, vamos ver o caso da água. A água tem 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para encontrar a massa da molécula de água, você vai ter que pegar a massa atômica do hidrogênio, que está aqui, é 1, vezes a quantidade de átomos que tem aqui na molécula, 2. 1 vezes 2, 2. E do oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Aí você multiplica pela quantidade de oxigênio que tem na molécula, que é 1. Então, 16 vezes 1, 16. Aí, somando 2 com 16, 18. 18U. A massa molecular da água é de 18U. Ou seja, soma-se a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio, e aí você vai ter a massa da molécula. Toda molécula ou toda a fórmula íon, né, você vai fazer o mesmo procedimento. Aqui nós temos o ácido nítrico. Vamos ver qual é a massa molecular do ácido nítrico. Hidrogênio tem apenas 1, então 1 vezes 1, 1 que é a massa dele, vezes 1 que é a quantidade. O carbono, 14 é a massa dele, a massa atômica, já arredondada, vezes a quantidade de nitrogênio que tem na fórmula, é 1 também, não aparece, é 1, tá? Quando não tem número aqui à direita, é porque só tem 1. Aí 14 vezes 1, 14. Agora o oxigênio tem 3. 3 vezes a massa dele, que é 16. 16 vezes 3, 48. Então, 1 mais 14 mais 48, 63. 63U é a massa da molécula de ácido nítrico. Entendido isso? Então, é bem simples. Basta você somar a massa dos átomos daquela substância, daquela molécula. Agora temos exercícios aqui. O exercício 1. Qual equipamento criado pelos cientistas permitiu experimentalmente e com boa precisão a descoberta da massa de um grande número de isótopos de elementos químicos? Falei lá no início. O que são átomos isótopos? Cite um exemplo. Então, tem até uma tabela lá, se você quiser usar como exemplo. Mas escreva com suas palavras o que são átomos isótopos. Também está explicado lá. 3. Qual dos isótopos de carbono foi utilizado como unidade de referência de massa atômica? Também foi comentado. Aí agora, 4. Encontre a massa molecular das substâncias a seguir. Então, você vai fazer o que nós fizemos aqui nesse slide. Olha só. Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai na tabela periódica, vai encontrar a massa do carbono. Aí você vai multiplicar pela quantidade que tem aqui. Depois vai pegar na tabela periódica a massa do hidrogênio, vai multiplicar pela quantidade que tem aqui, 4. Depois você vai somar e no final você terá a massa da molécula de metano, certo? Dióxido de carbono. Então, qual é a massa molecular do dióxido de carbono? Olha quantos carbonos tem, tem um apenas. Oxigênio 2. Pega a massa na tabela periódica, multiplica quando necessário, depois soma, e aí você terá a massa da molécula. E é assim mesmo, é bem tranquilo para fazer. Eu vou falar para vocês a resposta aqui da glicose. A glicose tem carbono 6, a massa dele é 12, o hidrogênio, a massa é 1, vezes 12, e o oxigênio, a massa é 16, vezes 6. Multiplicando e depois somando, a resposta é 180. Então, já dei a resposta da glicose. O outro que eu vou dar a resposta
é do ácido sulfúrico aqui. Você tem que encontrar 98, do gás oxigênio você vai encontrar 32, do etanol você vai encontrar 46. Já dei até a resposta, faz para treinar. E para o do propano, 3 vezes 12, 36, com 8, 44, certo? 44 para o propano. Aqui, do dióxido de carbono, 12 mais 32 oxigênio dá 44 também. Percebam que os dois vão ter a mesma massa molecular. Agora esse material fica para o próximo vídeo. Até mais.